Quando tudo parecia terminar em ruínas, Deus não levantou sacerdotes, também não levantou profetas, não levantou levitas e também não levantou nenhum rei em Israel. Deus levantou o improvável copeiro chamado Neemias. E através de Neemias fez uma grande obra em Jerusalém, quando a cidade era só pó, cinzas e ruína. Irmãos, este é o segundo vídeo que eu faço sobre Neemias. O primeiro vídeo já foi lançado há algum tempo e tem 18 lições preciosas sobre Neemias. Eu vou deixar o link dessas 18 lições do primeiro vídeo aqui embaixo na descrição. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, no grupo do WhatsApp todo dia 10 lições sobre alguma palavra, alguma passagem, algum personagem bíblico. E lá no meu site você encontra muita informação também. Peço você também que puder, me ajude compartilhando essa mensagem com 5 pessoas do seu contato. Vamos fazer uma corrente do bem e com apenas 5 pessoas do seu contato você vai estar ajudando o seu amigo aqui do outro lado. Agora vamos direto ao que interessa. Primeira lição, faça enquanto há tempo. Irmãos, em Neemias 2:6, diz que o rei Artaxerxes perguntou a Neemias por quanto tempo ele ficaria ausente. E assim que Neemias deu a resposta, o rei liberou ele para fazer a obra por um tempo determinado. Neemias pediu um prazo e o rei lhe concedeu esse prazo pela misericórdia de Deus. E aí eu entendo que nós também estamos na mesma condição de Neemias. Temos um tempo limitado para fazer o que Deus nos mandou fazer, o que Deus nos levantou para fazer. Nós não temos todo o tempo do mundo. A hora de ser uma bênção nas mãos de Deus é agora. Quando o Rei dos Reis nos chamar, não vai dar mais tempo para nada. Quando o prazo se findar, não podemos voltar com as nossas mãos vazias. Então, segue o conselho do teu amigo. Faça enquanto você ainda tem saúde e tem tempo, porque é por tempo determinado. Segunda lição, antes de construir muros, Neemias construiu um altar de adoração e comunhão a Deus. Neemias era um homem, irmãos, de oração. Ele tinha vida com Deus, já chegou na cidade orando. Neemias conhecia a obra, mas principalmente o Deus da obra. Por isso, antes de colocar as mãos para edificar muro, dobre os seus joelhos e construa um altar de comunhão e oração diante de Deus. Antes de fazer a obra de Deus, tenha vida com Deus. Tem pessoas querendo fazer muro, mas não tem altar, não tem vida com Deus. O que é isso? São pessoas que estão fazendo as coisas na obra de Deus, na força da empolgação e não na força da oração e da comunhão. Antes de se envolver com a obra, se envolva com o Todo-Poderoso da obra. Não faça a obra de Deus sem a comunhão com Deus. O altar vai te dar estrutura para você vencer as oposições. Quando você estiver construindo o muro, tem pessoas se lançando muito rápido na obra. E é por isso que você vê muita gente fazendo as coisas na igreja por contenda, brigando, parando nos obstáculos, brigando com todas as pessoas e fazendo por vanglória. Não tem maturidade para fazer com o intuito de edificar a igreja e também para a glória de Deus. Tem pessoas, irmãos, que acabaram de voltar para Jesus e já querem sair fazendo as coisas na igreja. Ei, vai edificar altar na tua vida primeiro, vai edificar altar com Deus primeiro, porque quando a sua vez chegar, ninguém vai poder te resistir. E quando a luta bater na tua porta, você fazendo a obra, você tem altar, você tem estrutura para resistir à oposição, assim como Neemias resistiu os inimigos. Terceira lição, grandes projetos nem sempre começam com boas notícias. Irmãos, a notícia que Neemias ouviu não foi nada boa a respeito de Jerusalém. Ouvir que a cidade estava totalmente destruída, com certeza era um balde de água fria para qualquer
qualquer um que quisesse fazer alguma coisa de reconstrução naquela cidade. Tem projetos em nossas vidas que começam com más notícias, nem sempre começam com tudo dando certo. É o filho que está trilhando por caminhos perigosos, é o diagnóstico negativo do médico, é a debandada de pessoas que do nada não querem mais ser pastoreadas pelo teu ministério, é o Abraão que será pai de uma nação, mas Sara é estéril, é o José que tem um grande sonho, mas tem muitos obstáculos pela frente. Em casos assim, não para não, segue a direção de Deus, faça como Neemias, ele não se deixou levar pela má notícia da terra, mas foi impactado pela grande notícia do céu. Ele sabia que aquele projeto era de Deus, e só em saber que o projeto é de Deus, não importa quem vai se levantar e quais são as notícias ruins que vão anteceder o teu propósito. Confia no Senhor. Quarta lição, é melhor construir do que ferir. Irmãos, que coisa linda. Neemias nos passa essa grande lição. Mesmo diante de toda a provocação, oposição, Neemias não há relato sequer na Bíblia que Neemias usou espada. Ele focou, sabe em quê? Em construir e não estava focado em ferir. E olha que aquele era um contexto de guerra e o que não faltava eram inimigos. Mesmo assim, ele só trabalhou e terminou a obra sem ferir ninguém. Inclusive, Neemias podia ferir com espada Sambalate, Tobias, Gesem, o falso profeta Semaías que havia sido comprado para levar Neemias ao templo e fazer com que ele fosse apedrejado dentro do templo. Então receba essa unção do céu sobre a sua vida para não ferir ninguém, trabalhar para o Senhor sem ferir ninguém, fazer a obra sem ferir pessoas. Não use o microfone para ferir, use o microfone para sarar. Não faça nada na igreja que você sabe que vai ferir alguém. Use o mesmo propósito de Jesus. O propósito de Jesus era esse aqui, ó. Curar o ferido, curar quem ele não feriu e curar quem feriu ele. Olha o nível de Jesus, irmãos. Responda às afrontas trabalhando para Jesus, não ferindo. Este é o maior sinal de que você foi curado, é quando você não fere. Quem ainda traz feridas do mundo fere os outros, mas quem foi curado por Jesus sara ao invés de ferir. Quinta lição: adoração, vigilância e autoridade. Irmãos, estes são os três elementos fundamentais para a vitória de Deus na vida de Neemias. Quando Neemias chegou em Jerusalém, olha só, irmãos, apesar do muro destruído e as portas queimadas, o templo já estava construído. E o templo aqui fala de adoração. O centro da adoração de Jerusalém era o templo. O muro fala de vigilância, aquilo que protege. E as portas falam de autoridade, porque a casa que não tem portas não tem autoridade, qualquer um pode entrar. Então entenda que esses três elementos são fundamentais para a nossa vitória também. Templo, muro e porta. Ir para o templo, irmãos, isso fala de adoração. Se você adora, mas não tem muro, muro fala de vigilância. A tua adoração tá certa, mas está faltando vigiar. Se não vigiar, a gente ganha num dia e perde no outro. E onde não tem vigilância, Deus não derrama porta. O quê? Deus não derrama autoridade sobre a vida de quem não vigia. Então, receba templo para adorar, muro para vigiar e portas de autoridade sobre a sua vida. Adore, mas seja vigilante. Caso contrário, Deus não derramará portas de autoridade sobre a sua vida. Não adianta ir para o templo, acabar o culto e você não vigiar, porque senão você ganha num dia e perde no outro. Sexta lição: a crise serve para revelar o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, se não fosse a crise que se instalou em Jerusalém, Neemias jamais saberia sobre o seu chamado e o seu propósito.
Foi por causa da crise que Neemias descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Ele achava, talvez ele achava, que a missão dele era apenas ser copeiro do rei. Ser copeiro do rei era a sua profissão, mas edificar, reedificar Jerusalém era a sua missão, era o chamado de Deus na vida dele. A tempestade em nossas vidas, que você não precisa ficar preocupado, porque ela vem para colocar as coisas no lugar, ela vem para revelar propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É no meio deste problema que vai vir a solução para outros problemas que você achavam que não tinham fim, que não tinha mais jeito. É este problema que vai revelar onde Deus te quer e vai revelar uma fé que você não tinha antes e não imaginava nunca ter e chegar nesse nível. Receba essa palavra. 7ª lição. Nenhum problema se levanta para te enfraquecer. Creia nisso. Por causa do problema, Neemias foi orar e jejuar. Quem tem autoridade, irmãos, no dia do problema, vai orar e se fortalecer ainda mais em Deus. Enquanto alguns usam o problema como desculpa para pecar, desculpa para se afastar, os cristãos Neemias dos nossos dias aproveitam para orar e permitir que o poder de Deus se aperfeiçoe nas fraquezas, nas dificuldades. Paulo e Silas aproveitaram para orar e adorar. Primeiro oraram, depois adoraram. E intensificaram sua adoração mais ainda por estarem numa prisão. Daniel também entendeu que aquele momento de proibição para não orar era um momento de se fortalecer em Deus e não recuar. E olha uma coisa, irmãos, uma lição que Daniel nos passa na cova dos leões para nossa edificação. Daniel continuou orando quando não podia orar, sabe por quê? Para Daniel é mais perigoso parar de orar do que ir para a cova dos leões. Daniel não podia mesmo, era parar de orar. Agora, ir para a cova dos leões, ele não considerava tão perigoso como parar de orar. E tem pessoas, irmãos, que não estão nem aí para a oração. Olha só, meu irmão, se você aprender a correr para os pés de Jesus, no final dessa prova você estará mais forte do que antes. Receba autoridade para se fortalecer diante das adversidades. 8ª lição, deixe o lugar melhor do que antes. Quando Neemias chegou, irmãos, em Jerusalém, a cidade era só destruição, pó e cinza. Mas quando ele retornou para a fortaleza de Suzã, voltou para o seu lugar para exercer seu ofício de copeiro, a cidade, irmãos, nem de longe parecia a mesma. Neemias deixou o lugar bem melhor do que antes quando ele chegou. Então, leve isso para a sua vida. Faça isso ser uma realidade na sua vida também. Cada lugar ou cada pessoa que você se aproximar, que você chegar, deixe a vida da pessoa ou deixe o ambiente melhor do que antes. Deixe essa igreja melhor do que antes quando você chegou. Deixe o coração do seu cônjuge melhor do que antes quando ele não te conhecia. Deixe o ambiente nesse trabalho melhor do que antes. Deus te capacitou para transformar ambientes para melhor. Qual ambiente você pode deixar melhor nesse dia? O coração do seu cônjuge, a igreja que você congrega, o coração dos seus filhos. Comece intercedendo sobre sua casa para deixar ela melhor, sobre os seus filhos, sobre a igreja, sobre o seu casamento, sobre o seu chamado. O local está sujo? Limpe. A luz está acesa? Apague. Alguém perto de você está triste? Transmita alegria para essa pessoa. Seja instrumento de transformação de ambiente nessa terra, em nome de Jesus. 9ª lição. Deus completa a obra. Fique em paz, irmãos. Neemias e companhia terminaram a obra em tempo recorde, 52 dias. Com certeza, nem o mais otimista poderia imaginar que a obra fosse concluída tão depressa como foi. Foi uma associação de rapidez e qualidade. Neemias não começou e parou, mas foi como uma semente que caiu em boa terra.
foi até o final. Ele frutificou até o final. Deus não deixa nenhuma obra pela metade, irmãos. Ele é aquele que começou a boa obra em nossa vida e vai completar até o dia de Jesus Cristo. Se você tem parado ou aquilo que Deus lhe confiou está travado, receba força para pegar no arado novamente e não olhar para trás e terminar a obra. Você foi ungido para vencer. Fique em paz porque a Deus completa a obra. A obra na sua família vai ser completa no nome de Jesus. 10ª lição: para cada ataque, uma reconstrução de Deus para a sua vida. Irmãos, os estudiosos dizem que ao longo da história, Jerusalém foi destruída aproximadamente 52 vezes. Quem disse isso foi uma respeitada professora judia. Com isso, irmãos, eu aprendo que os 52 dias que Neemias precisou para reconstruir Jerusalém apontavam para uma reconstrução, para cada ataque sofrido ao longo da história naquela cidade. Se Jerusalém sofreu 52 ataques, os 52 dias de Neemias apontam para uma restauração a cada ataque do inimigo. Então, saiba que para cada ataque do mal contra a sua vida, sua família, Deus tem uma restauração. Teu ministério está sendo atacado, Deus tem uma restauração para quem permanece. Amém? Somos alvo de ataque, irmãos, todos os dias. Mas Deus tem uma palavra de reconstrução para cada batalha sofrida por nós durante a caminhada. Receba a restauração do céu nas áreas que foram afetadas por essa batalha. No nome de Jesus, receba essa palavra e que Deus continue te abençoando. Compartilha, ajuda o teu amigo aqui, compartilha. Desde já eu quero agradecer você que compartilha, que comenta, que curte. Esse compartilhar, essa curtida e esse comentário que você deixa é a sua forma de me dizer: muito obrigado, pastor. Continue produzindo conteúdos que edificam a nossa vida. Que Deus te abençoe.